Viu? Tá ouvindo. Certeza? Oi, tudo bem? Quanto tempo? Estão me ouvindo? Estão me vendo? Tá boa o lugar onde eu tô? Espera. Começou de forma bizonha. É a primeira vez que eu faço isso, eu tô meio... um pouquinho com vergonha. Viu? Espera em coração. Viu? Tá, então eu vou começar. Eu propus, nós fazemos hoje essa live, porque eu vi quando vocês encaminharam as atividades de vocês de matemática que tinha um pouquinho de dificuldade. Algumas pessoas me encaminharam bem direitinho, algumas pessoas me encaminharam com algum errinho bem simples ou que não entendeu muito bem o que eu falei e acabou fazendo errado. Então eu achei melhor eu fazer assim, explicar dessa forma ao vivo para vocês, e daí vocês vão me encaminhando as dúvidas ali no chat se vocês não estão entendendo. E aí o Adriel, meu esposo, ele tá aqui do meu lado, ele vai, quando tiver uma dúvida ali, ele vai me passar e aí eu vou explicando conforme vai acontecendo, tá bom? Tem um delayzinho assim, quando eu falo, demora alguns segundos para chegar no YouTube, então pode ser que eu não consiga, que eu não responda exatamente na hora que vocês me enviaram a pergunta, tá? Então, mas vão encaminhando as perguntas que vocês tiverem e eu vou explicando assim que eu conseguir lê-las, certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu construí um cartaz para mostrar para vocês sobre as classes das unidades e dos milhares, tá? Então eu vou pegar aqui o meu cartazinho, só um pouquinho. Vou encaixá-lo aqui para mostrar para vocês. E aí, gostaram do cartaz? Então eu fiz aqui ó, um cartaz sobre as classes. A classe das unidades e a classe dos milhares. Que era sobre isso que estava falando lá na apostila de vocês. Que era uma matéria que eu ia introduzir quando houve esse corte, essa pausa nas nossas aulas por causa do coronavírus, tá? Então, como assim, é uma matéria nova, mas não é estranha. É uma coisa que não foge muito da realidade do que nós estávamos fazendo lá na sala, tá? Então, eu fiz assim esse quadro, que é mais ou menos como tá lá na apostila de vocês. E só que eu fiz ele um pouquinho menor, não coloquei, escrevi ordem, então eu resumi ele aqui, certo? Então vamos lá. Eu percebi, eu vou falando pelo que eu percebi de dificuldade, tá bom? É assim. Então nós temos o hábito de sempre trabalhar com essas 3 unidades aqui no começo da nossa vida estudantil. Então nós trabalhamos primeiro com 1 mais 1, 2 mais 2, depois subimos lá para 10 mais 10, depois subimos para 100 mais 100 e assim sucessivamente, tá? Aí aqui nós já estamos lá na classe dos milhares, então nós já estamos trabalhando com contas de 6 números. Então nós estamos usando, agora aqui nós vamos usar o termo ordens, então são 6 ordens, tá? Aqui, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem e sexta ordem, tá? Então nós vamos usar essa nomenclatura para essa situação. E aí aqui, unidade, dezena e centena, que vocês já eram habituados a utilizar. Aí agora nós temos a unidade de milhar, a dezena de milhar e a centena de milhar. Por que milhar? Porque quando chega em 999, quando vai mais um, pula para 1000. E aí nós vamos colocar o 1 aqui, que vai ser uma unidade de milhar, e 000. Então isso é o 1000. Que daí nesse caso do 1000 redondo, nós já temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 ordens e estamos entrando em 2 classes, tá bom? Então essa é a novidade para vocês. Nós já vamos entrar
nessas duas classes, tá? Então vamos lá. Tudo certo por enquanto? Eu tô falando muito rápido, né? Eu sou um pouco nervosa. Tá. Então vamos continuar. Eu fiz o quadro para vocês e escrevi aqui como tem lá na apostila de vocês, que a sexta ordem é a centena de milhar, que é igual a vezes 100 mil. Se eu colocar uma unidade aqui, um negocinho desse daqui, um palitinho, é uma centena de milhar. Uma centena de milhar é vezes 100 mil, tá? Então é uma vezes 100 mil que é igual a 100 mil. Se eu colocasse 2 palitinhos, seria 2 unidades. 2 vezes 100 mil igual a 200 mil. E assim, na sequência, se eu colocasse 3, seriam 300 mil. Então, sempre quando tá aqui na centena de milhar, é vezes 100 mil. Se tem uma vezes 100 mil. Se tem 2, 2 vezes 100 mil. Até ficar lá 300 mil, 400 mil, 500 mil. E aí por diante, até chegar lá em 900 mil, tá bom? Aí aqui é dezena de milhar. A dezena de milhar, quando eu colocar um palitinho desse daqui, vou colocar aqui, por exemplo, uma dezena de milhar é igual a 1 unidade vezes 10 mil, tá? Então, 1 vezes 10 mil, 10 mil. Se eu colocar outro palitinho, vai ser 2. 2 vezes 10 mil, que vai dar 20 mil. Vamos colocar aqui 3, 4. Aqui tem o 4, ó. 1, 2, 3, 4 dezenas de milhar. Deu 40 mil. Então, 4 vezes 10 mil, 40 mil. Não é muito difícil, não é... É simples, é só entender que é aquilo que vocês já têm o hábito de estudar, só que tá escrito de um jeito maior, tá? Então vamos aqui, ó, na unidade de milhar. A unidade de milhar é vezes 1000. Então aqui, coloquei um palitinho. Então é 1 vezes 1000, 1000. Eu vou colocar agora aqui vários palitinhos. Então eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unidades de milhar. Quanto que dá 6 unidades de milhar? 6 vezes 1000 igual 6.000, tá? E aí aqui é centena. Vamos lá na centena. A centena é vezes 100. Então, 1 desse daqui vezes 100, que vai dar 100. E se eu colocasse mais? Vou colocar aqui 2, 3, 4. 4 centenas de milhar. 4 vezes 100, que vai dar 400. E aí aqui, a dezena vezes 10. A dezena é aquela que vocês já usavam na sala, aquelas pecinhas, né, do material dourado. Então aqui, dezena vezes 10. Então eu vou colocar aqui 2 dezenas. Quanto é 2 dezenas? 2 vezes o 10, que vai dar 20. E aí aqui a unidade. A unidade é vezes 1. Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades. 5 vezes 1 igual a 5. Aí agora como é que eu represento esse número aqui? Por escrito. Eu vou apagar aqui só um pouquinho. Só um pouquinho que eu vou molhar meu pano. Ixi, encharcou. Amor, não pano seco, por favor. Deu. Então vamos lá. Agora, desculpa, vou representar aqui pra vocês. Então, esse valor que nós fizemos aqui
no quadro, tá bom? Então vamos colocar lá as centenas de milhar. Quantas centenas de milhar era? 1, 2, 3. 3 vezes 100 mil é igual a 300 mil. Aí aqui, a dezena de milhar. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 10 mil é igual a 40 mil. Aí aqui a unidade de milhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes mil é igual a 6 mil. Aí aqui, a centena. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 100 é igual a 400. A dezena. 2 vezes o 10 é igual a 20. Tem que tirar. E a unidade. 1, 2, 3, 4, 5 vezes 1, 5. Aí, vou colocar aqui do ladinho pra gente poder calcular ali. Vamos lá. Um pouquinho, vou apagar aqui pra gente fazer a soma. Gostaram do meu quadro? Deixa eu apagar. Então agora nós vamos fazer a soma. Deixa eu olhar se tem alguma dúvida. Tá, vamos lá. Então nós vimos a centena de milhar, a dezena de milhar, a unidade de milhar, a centena, a dezena e a unidade. Nós chegamos, depois de fazer o quadro com os palitinhos, nós vimos que chegamos a esse número aqui. Então agora nós vamos fazer a soma dele, tá? Então 0, 0, 0, 0, 0, 5. 0, 0, 0, 0, 2. 0, 0, 0, 4. 0, 0, 6. 0, 4 e 3. Que número é esse? 346.425. Então agora com esse número nós vamos trabalhar, tá bom? 346.425. Quantas ordens ele pertence? Uma, 2, 3, 4, 5, 6. Ele pertence a 6 ordens. E quantas classes? 2 classes. Tá? E aí, na apostila de vocês também tinha uma pergunta que dizia em qual... Deixa eu olhar aqui, peraí. Qual o valor posicional, tá? O valor posicional do algarismo. Então, vamos usar ali o valor posicional do algarismo 6. O que quer dizer o valor posicional? É onde ele está localizado em qual ordem. Então, aqui vamos usar o número 6. Em qual ordem está o número 6? Vamos ver se vocês vão acertar. Deixa eu ver aqui. Ó, tô acertando todas, hein? O 6, então, está na 1, 2, 3, 4. O 6 está na quarta ordem. O número 6 está na quarta ordem. E a quarta ordem é a ordem do quê? Qual é a
a quarta ordem? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Então, a quarta ordem é a unidade de milhar. Então, ele é 6.000. Se nós esquecermos esses dois aqui, é 6.000, tá? 46.346.000. Deixa eu ver se tem dúvida. Ó, legal, hein? Parabéns, tá dando certo, tá todo mundo acertando tudo, tô bem feliz. Desculpa eu estar falando um pouco rápido demais, mas eu já vou conseguir relaxar, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu olhar aqui. Ah, a decomposição do número. Isso tá ok pra vocês? Vocês já conseguiram entender essa questão da quantidade de ordens, quantidade de classes, do valor posicional, dessa decomposição aqui de 340? Isso vocês conseguiram entender? Ou vocês precisam que eu explique mais um pouquinho? Daí eu dou mais uma explicadinha. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se vocês estão entendendo, tá? Tá dando tudo certo? Continuo? Então tá bom. Então eu vou apagar isso daqui pra gente dar continuidade, tá? Espera aí só um minutinho. Não tá apagando muito bem, mas tá apagando. Um pouquinho. Dá um paninho seco. Então vamos continuar, então já que todo mundo entendeu. Então esse que eu tinha feito aqui de 300.000, deixa eu olhar aqui. De 300.000, de 40.000, de 6.000, de 300.000, 40.000, 6.000. Aquela pontinha ali já era uma caiu em mim! Já era uma decomposição, tá? Falha nossa. Já era uma decomposição, tá bom? Então eu vou pegar mais um número para decompor ele também, para daí escrever ele por extenso, tá? Pode ser que alguém tenha tido dúvidas de como escrever ele por extenso, tá? Então vamos lá. Vou usar o número que já estava lá na apostila de vocês, que vocês já estão familiarizados com o número, certo? Então vamos lá, era o número 829.494. Então 829.494. Então nós vamos decompor o número seguindo aquela ordem do vezes 100.000, vezes 10.000, tá bom? Então vamos começar assim primeiro, 829.000. Então como que eu acho? O 800, esse 8. Então, ele é 8 vezes 100.000. 8 vezes 100.000. E aí, para ele não ser só 800.000, nós vamos somar ele ao próximo número, que é o 2. São duas dezenas de milhares. Então, nós vamos somar essas duas dezenas de milhares é quanto? Era vezes 10.000 a dezena de milhar. Então, 2 vezes 10.000. Mais, nós vamos continuar somando, porque aqui nós temos 8 vezes 100.000, 800.000. Mais 2 vezes 10.000, 20.000. Então, agora nós vamos lá para o 9. O 9 está na casa número 4, né, na quarta ordem, que é a da unidade de milhar. A unidade de milhar nós multiplicamos por 1.000. Então, vamos aqui. 9 vezes 1.000. Mais. Então, continuando aqui, então nós temos 8 vezes 100.000, que dá 800.000, mais 2 vezes 10.000, 20.000, mais 9 vezes 1.000,
que dá 9.000. Somando os resultados, nós temos o 829.000. Mas ainda tem o 494. Eu percebi, quando eu recebi as fotos das atividades, que em algumas apostilas faltavam esses 3 últimos números aqui, as 3 primeiras ordens, lá da classe das unidades. Tem que fazer também, porque ele faz parte do número, tá bom? Então vamos aqui. Mais o 4. 4 vezes, quanto que é aqui na centena? Vezes quanto? Vezes 100. Bom, vezes 100 mais o 9. 9 vezes quanto? Ele tá aqui na casinha da dezena. Quanto que é? 10 mais 9 vezes 10. E por último, a unidade, tá? Mais 4 vezes quanto? Vezes 1. E esse resultado aqui, dessa soma, vai ser 829.494. Com qualquer número que nós formos fazer, vai ser essa mesma sequência, tá bom? Só se, por exemplo, vamos pegar um número que tenha só 5 classes, tá bom? Vou pegar aqui um outro número. Vou colocar aqui outro número. 57.325. Então, esse número aqui pertence só a 5 classes. A 5 ordens, aliás, desculpa. A sexta ordem, que é a da centena de milhar, ela não tem. Então, nós vamos ter que prestar atenção nisso, tá? Contar que são só 5 ordens. E daí aqui já começa na dezena de milhar. Então, nós vamos multiplicar esse 5 por 10.000 e não por 100.000, como nós fizemos aqui. Porque aqui ele está com 6 ordens e aqui ele está só com 5, tá? Então, aqui, ó, 5 vezes 10.000, tá? Mais o 7. Opa! Oi, errei feio, hein? Mais o 7. 7 vezes quanto? O 7 está na unidade de milhar, então é o 7 vezes 1.000. 7 vezes 1.000. Mais. Aí agora nós entramos já na classe das unidades. Então, vai ser aqui vezes 3 vezes 100 mais 2 vezes 10 mais 5 vezes 1, que vai o resultado dessas multiplicações e dessa soma dá 57.325. Então é só isso que vocês têm que tomar cuidado na hora de decompor o número, prestar atenção quantas ordens ele tem, para ver se vai começar da centena de milhar, da dezena de milhar ou da unidade de milhar. Às vezes ele vai ter só a centena, a dezena e a unidade normal, não vai ser a do milhar, tá? E conseguiram entender essa decomposição? Posso passar para ela por extenso? Pode. Tá tranquilo? Vou dar uma olhadinha aqui no chat, tá bom? Deu, mamãe. Deu, mamãe. Não é atividade da apostila, eu não tô corrigindo a atividade da apostila, mas eu tô usando os exemplos que tem ali porque eles vocês já visualizaram. Então eu tô só usando aqueles números para explicar melhor, tá? Então agora eu vou fazer ele por extenso. Tá muito molhado esse pano. Encharcou. Vai olhar pro outro. Fala mais devagar daí. Tu tá molhando muito o pano, cara. Eu não torci direito porque eu tenho que correr pra você. Vou torcer o pano.
Deu? Não esquece que aqui é o que tá fazendo o time agora. Eu sei. Então tá. Ô Maria, eu vi que tu comentou ali que tem só 7 pessoas, mas é porque são só 7 pessoas, mesmo 7 ou 8, que estão me encaminhando as atividades, tá? Inclusive eu vi que o Luiz Eduardo tá aí. O Luiz Eduardo tá aí? Tá aí, amor? Não pronunciou. Não? Não dá não. Se o Luiz Eduardo tá aí, o Luiz Eduardo fala comigo, que eu preciso falar com o Luiz. É, meu filho. Quer ver ele? Vem cá. Vai. Diz oi. Fala oi, galera. Eu vim aqui dizer oi pra vocês. Aqui. Oi, galera. Tá. Oi, galera. Oi. Oi, galera. Olha, Olha, explica os números pra galera. uma mula pra galera. Fala, ó, galera, os números. Galera, muros. Manda um beijo pra galera. Fala, agora a mamãe vai terminar de explicar a matéria. Muito vinha aparecer na live, tá? Então, vou continuar agora, tá? Aqui. Então, eu vou continuar usando esse número aqui principal, tá bom? Do 829.000, para escrever ele por extenso, tá bom? Pera aí, que me deu um branco. 800 é com C? É C. 800. 100. 100. Tá bom. Me deu um branco. Então, vamos lá. Assim. 800. Assim? É? Aham. Certeza? Aham. 800 e 20 e 9 Calma que vai estar acompanhando mais. 1000 Quero sonho. 400 e 94. Então, até aqui pelo extenso, vocês conseguem ver, ó, 800 e 400, ó, 8 e aqui, a única coisa que é 800, 1000 e aqui é 400, tá? Então, dá pra ver só pela maneira, pela escrita, que eles já têm uma relaçãozinha, tá? Então, aqui, ó, 829.000, porque eles estão na classe dos milhares, 494. Deu? Assim que vocês imaginam? Tem mais alguma dúvida do extenso ou do extenso vocês também entenderam? Eu tô dando essas pausas porque eu tô olhando o chat, tá? Só pra ver se eu consigo acompanhar. Tá, então vou continuar, beleza? Vou apagar esse daqui, pode ser? Esse meu apagador não tá muito bom. Aí. Não ficou bom, mas tá bom. Tá, então agora eu vou explicar sobre o maior e o menor, tá? Que eu também percebi que vocês, algumas pessoas, algumas crianças ficaram com um pouquinho de dúvida no maior e no menor. Então eu separei alguns números aqui pra explicar pra vocês. Vou copiar daqui de onde eu escrevi do meu caderninho. Então eu coloquei aqui o número 34.500.
34.500. E do ladinho dele eu vou colocar o número 100.000. Imagina. 100.000. Então, o 34.000, ele é maior, 34.500, ele é maior ou menor que o 100.000? Vocês podem prestar atenção assim, ó, podem avaliar se é maior ou se é menor, observando a quantidade de classes que eles pertencem, olha só. Aqui o 100.000 pertence a quantas classes? A quantas classes e quantas ordens? Quantas ordens pertence o 100.000? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Então, o 100.000 pertence a 6 ordens. E o 34.500? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ordens. Então, sem precisar fazer cálculo, sem precisar assim, fazer uma conta grandiosa, a gente consegue só por isso descobrir qual é o menor e qual é o maior. Se o 100.000 pertence a 6 ordens e o 34.500 a 5, então nós já temos esse conhecimento que o 100.000 é maior que o 34.500, tá? E como eu expliquei lá na videoaula que eu encaminhei para vocês, há aqueles sinaizinhos de maior e menor, que a gente às vezes se confunde, esse é menor e esse é maior, que nós se confundimos às vezes, né? Algumas vezes é complicado mesmo para aprender e memorizar esses detalhezinhos da matemática. Então, como eu ensinei para vocês lá naquele vídeo, a boquinha desse sinalzinho sempre vai estar aberta para o número que é maior, na hora, quando temos dois assim, tá? Então, aqui nesse caso, a boquinha vai estar aberta lá para os 100.000. Tá, ó, então, aqui, 100.000. O 100.000 é maior que o 34.500, tá bom? Então, vamos pegar outro número aqui. 150.000 e 105.000. 690. Então, 150.000 e 105.690. E agora, nós vamos contar, fazer a mesma coisa que nós fizemos na anterior, contar quantas ordens eles pertencem para ver se nós conseguimos descobrir qual é o maior só pelas ordens, tá? Olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ordens. 105.690 pertence a 6 ordens. Agora os 150.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também pertence a 6 ordens. Então, nesse caso, nós vamos precisar fazer continha, tá? Então, nesse caso, nós iríamos fazer uma subtração dos 150.000 e dos 105.000 para ver qual é o maior. E aí, nós iríamos descobrir, também daria para ser observando aqui, ó, porque aqui não tem nenhuma dezena de milhar e aqui tem. Então, este número é o número maior, mas nós podemos também fazer uma subtração de 150.000, 105.000 para descobrir qual é o maior. Então, nesse caso, o 150.000 é o maior, tá? Vou pegar mais um aqui. 500.000, 999 e 399.999. E aí agora, também, se nós formos contar por ordens, os dois números têm 6 ordens. Nós podemos avaliar aqui pela última casinha, ó. Nesse caso, para ser uma conta de cabeça, nós podemos observar só. Então, ó, o 5 é maior do que o 3. Então, ambos estão na centena de milhar e o 5 é maior do que o 3. Então, nós já conseguimos observar só por isso que o 500.999 é maior do que o 399.999, tá? Então, esse aqui é o maior. De maior e menor, vocês ainda têm alguma dúvida?
Daí eu faço mais alguns numerozinhos. Ou não, tá tranquilo? Vou observar ali o chat, tá? Peraí. Deu? Vou pegar minha apostila. Aquela última questão que falava do zero, que eu expliquei que o zero não poderia estar à esquerda. Vocês entenderam o porquê que o zero não pode estar na esquerda ou ficou dúvida? E daí eu também falo sobre isso. Se vocês não estão cansados de me ouvir, na verdade, né? Porque vocês podem estar cansados de me ouvir. Sim. Então tá. Vou fazer só uma aqui do zero à esquerda, então. Só pra ficar uma explicação. Porque eu escolhi fazer aqui no YouTube, assim, numa live, porque vai ficar salvo aqui. Então vocês vão conseguir depois, quando vocês precisarem, voltar aqui no canal da Proficele e ver quantas vezes vocês tiverem dúvidas, tá bom? Então por isso que eu preferi fazer por aqui, ao invés de uma videochamada, que não ia ficar salvo, ia ser só a nossa conversa e depois, quando vocês tivessem dúvidas de novo, não teria onde acessar. Então aqui vai ficar salvo lá no canal, no YouTube, e sempre que vocês tiverem dúvidas, vocês vão poder ir lá e olhar, tá? Eu vou fazer só uma aqui do zero à esquerda. Tá. Vou fazer uma do zero à esquerda aqui, então. Então, de novo. Esse quadro quer me matar. Vamos lá. Então, do zero à esquerda. Vamos pegar esse número aqui. 150 mil. Pra gente falar do 150 mil, pra ver o que aconteceria se o zero estivesse à esquerda. Então, vamos colocar aqui, ó. O zero tá aqui na casinha da unidade de milhar. Então, quando ele tá aqui com o zero, é como se ele tivesse fechado uma dezena e aí veio o 5 pra cá e ali ficou zero. Deu pra entender? Como se tivesse dado 49 e 50. Quando deu 50, o 5 veio e o zero ficou lá, pra ficar fechado direitinho. Se eu colocasse aqui, ó, 50 mil, não tem nada à esquerda dele. Então, é só 50 mil. Quando eu coloquei, se eu colocasse zero, o zero tem valor? Quando o zero está sozinho, o zero não tem valor. Quando o zero vem à direita do número, ele tem valor. Porque se fosse só aqui, zero, ele não vale nada. Mas se eu coloco o número 1 aqui, ele vale 10. Mas se não, eu coloco o número 1 aqui, ele vai valer 0, 1. Vale 1, porque ele tá à esquerda. Quando ele tá à esquerda, ele não tem valor. Você podia colocar aqui, ó. Ele não tem valor. Mas, se ele tivesse assim, ó, 10, tá? Quando ele está à esquerda, ele não tem valor. Quando ele está à direita, ele tem valor, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, ele tem valor. Aqui é como se tivesse fechado uma centena, ó. Podia ter aqui certinho uma centena, pulou pra cá, ia ser 1000. Mas aí nós fechamos 49.999, 50 mil, tá? E aí se eu colocar zero aqui, ele vai continuar sendo 50 mil, porque o zero não vai ter nenhum valor aqui. Mas se eu colocar ele... Vou pegar um...
eu colocar aqui o número 1, ele tem valor de 150 mil. Se eu colocasse outro número aqui, o número 2, seria 250 mil. E se eu colocasse o 0 aqui? Não teria valor igual. E se eu colocasse o número 1 aqui? Ele teria valor 1.250.000, tá? Então, lá naquela atividade do 0 à esquerda é por isso. Porque quando o 0 ele tá à esquerda, ele não tem valor. Só quando ele está à direita. Consegui explicar um pouquinho melhor ou ainda não? Desenho, come desenho. Ainda não, Jamile? Ainda não, Maria? Ainda não entenderam? Não? Sim? Não? Sim? Tá. Beleza? Posso continuar então? Já enjoaram de mim? Ainda não? Ainda não, já? Então, ó. Vamos pegar aqui. Tá aqui, ó, número 0. Quando nós queremos fazer 1, então, ó, 0, 1, 0, 2, tá? Então, sempre quando o 0 ele está na casinha da esquerda, quando não tem mais nenhum número atrás do 0 aqui para a esquerda, ele não tem valor nenhum. Mas se eu tivesse, por exemplo, aqui um número 2, aí seria 201 mil. 201, aliás, não mil. 201. Aí aqui nesse caso não tem nenhum número mais do ladinho do 0, à esquerda do 0. Então ele não tem valor. Quando o 0 está sozinho à esquerda, ele não tem valor. Agora, se tiver, por exemplo, aqui o número 2 ou outro número do lado à esquerda do 0, ele tem valor sim. Daí ele fica como se fosse a unidade, a dezena, o milhar, o que for na situação. Aqui, no caso, ele é a nossa dezena, tá? Então, se o 0 está sozinho à esquerda, ele não tem valor. Se o 0 tem mais algum número à esquerda dele, tem valor. Deixa eu pegar outro aqui, ó, 105 mil. Então, aqui, se tivesse só aqui, seria 5.690, independente desse zerinho ali. Mas ainda à esquerda dele, ainda tem o número 1. Então, ele tem valor. Ele fica 105 mil, porque daí aqui ele contou como uma dezena fechada, tá? Ainda ficou dúvida ou ficou mais claro agora? Deu então? Então vou continuar. Vou apagar esse daqui. Vou apagar e daí vou explicar uma outra coisinha. Eu acho que vai ser a última daí, de hoje. Então vamos lá. Roxo Maria. Prender. Pediram pra você a questão 3 da página 6, você já foi? Não. 3 da página 6? Isso foi a... Quando? Agora? Foi o Andrei Rodrigues. Explica da questão 3 da página 6. Mas isso faz tempo? Agora é pouco. A questão 3 da página 6. Quantas classes e quantas ordens? Quem me perguntou, ainda tem dúvida de quantas classes e quantas ordens ou não?
Não? Tá bom, então. Então, ali das classes das ordens, vou pegar aqui, que daí vocês olham aqui, onde tá desenhadinho. Então, quantas classes e quantas ordens? O número 209, lá na questão 3 da página 6. O número 209, que pertence a 209. Então, ele vai pertencer a 3 ordens e a uma classe só. E o 19.962, ele pertence a 1, 2, 3, 4, 5 classes, 5 ordens e 2 classes, a classe das unidades e dos milhares. Deu, né? Caiu. Então agora, para encerrar, como nós vamos continuar na apostila, eu até peguei aqui. Eu vou passar, acredito que amanhã, vou enviar o vídeo de matéria de matemática para vocês, tá bom? Inclusive, vocês têm assistido o vídeo inteiro ou o vídeo tá muito comprido? Preciso que vocês me digam para eu poder fazer um vídeo que vocês vão assistir, que não adianta daí eu fazer um vídeo muito extenso e vocês não vão assistir, tá? Então, se o vídeo tá bem explicado, se vocês querem um vídeo mais curto, me diz como vocês preferem o vídeo, tá? Enquanto isso, eu vou explicando aqui a página, o que eu vou enviar amanhã, tá bom? Aqui na página 9, na página 10, então, vai continuar trabalhando essas 2 classes e as 6 ordens. Só que daí vai ser continha de somar, de subtração e de adição, tá? É a mesma coisa que nós já fazíamos com os números menores, mas vai ser usando essas 6 ordens. Aqui na apostila de vocês, por exemplo, lá na página 10, vai ter 2 termos que são um pouquinho diferentes do que a gente já viu. Por exemplo, que eu tenha visto, assim, quando eu tava aprendendo sobre isso, né? Vai ter aqui minuendo e subtraindo. Não sei se vocês já ouviram esses termos alguma vez. Eu não tinha ouvido ainda não tinha escutado. Então, o minuendo é o valor inicial, é a quantidade inicial. E o subtraindo é a quantidade que vai subtrair, que vai retirar do valor inicial. Então, só para vocês não se assustarem quando vocês receberem essa atividade e lerem esses termos diferentes, assim, essas palavras que nós não usamos habitualmente. Então, ela só é o minuendo, a quantidade inicial, e o subtraindo é a quantidade que nós vamos retirar do valor inicial. É basicamente uma conta de subtração, ou no caso, se não fosse subtraindo, né, de adição. Você continuar o mesmo jeitinho das continhas, tá bom? Deu? Tá. E aí aqui, amanhã eu vou encaminhar as atividades direitinho pra vocês. E vai ser só isso, subtração e adição, tá bom? Eu vou explicar direitinho tudo no vídeo amanhã daí. Mais alguma dúvida vocês têm? Vocês gostaram dessa ideia de eu fazer assim a aula? Vocês preferem que eu faça sempre assim a aula? Ou vocês querem que eu continue mandando vídeo? Me deem essa ideia assim, se o vídeo tá sendo suficiente, ou se vocês querem que eu faça pelo menos umas 2 vezes na semana uma aula assim, ao vivo, para ir tirando a dúvida de vocês conforme elas forem surgindo, tá? O que vocês me sugerem? Eu vou ficar aqui parada um segundinho para ler ali o que vocês me mandaram, daí vocês já me dão essa dica. Se vocês preferem, uma vez por semana ou 2 nós fazemos essa interação ao vivo, porque a princípio, até 31 de maio a gente não tem aula. Mas pode ser que volte antes, porque já liberou algumas coisas antes do previsto, tá? Então pode ser que volte antes, mas a princípio é 31 de maio o nosso retorno. E o que mais que eu ia dizer? Então daí eu tenho que ver o que vocês acham melhor, se é assim ou se o vídeo. Sim, e se vocês querem... se vocês querem não, eu vou pedir pra vocês, mas eu vou mandar direitinho escrito amanhã no grupo. Pra sexta-feira vocês levarem a apostila lá na escola, que daí na quinta vocês fazem a atividade da professora de inglês, e daí na sexta eu vou pedir pra vocês levarem a apostila lá na escola, pra eu recolher elas e eu poder olhar bem direitinho, pra não deixar vocês assim... sem essa resposta minha de que tá ok, do que tem que arrumar, tá bom? Só pra isso, tá? Deixa eu olhar ali o que vocês escreveram.
Tá, eu vou me organizar então e vou fazer a live. Na quinta eu acho que pode ser, porque na quinta vocês não recebem atividade minha, né? Só da professora, das aulas extras. E aí eu posso marcar um horáriozinho com vocês. Só tem que ver daí com todas as famílias se conseguem fazer no mesmo horário. Porque hoje eu aproveitei que tinha alguém para ficar com o Matheus. Porque mesmo tendo alguém para ficar com o Matheus, ele ainda assim fez uns barulhos, alguma coisa. Então pode ser que ele acabe em algum momento eu não consiga cuidar dele e atender vocês aqui. Como as meninas já algumas vezes me ligaram, às vezes eu atendo elas com ele no colo. Mas mesmo assim, se vocês acharem que dá pra fazer, eu vou agendar um horário, me organizo direitinho e a gente combina uma horinha de live 2 vezes na semana. Pra mim tá ótimo também. E aí eu continuo mandando os vídeos bem direitinho das explicações. O Luiz não veio, né? O Luiz, a Isabelle não também? O Luiz, a Isabelle e o Nicolas, é só eles que eu não tenho contato, o resto das crianças eu tenho. Se vocês quiserem falar pra eles desse momento, mas aí amanhã então eu vou encaminhar o vídeo, daí eu explico bem direitinho esse momento da entrega das apostilas na sexta-feira, tá? Eu vou estar lá na escola sexta-feira a tarde toda para recolher as apostilas de vocês e daí na segunda-feira de manhã eu levo lá para de tarde vocês poderem pegar, beleza? Combinado assim? Tem mais alguma dúvida dessa questão da matemática ou não? Posso encerrar por agora? Ou ficou alguma dúvida ainda? Então tá, então aí amanhã então eu encaminho o vídeo direitinho, bem explicadinho. E aí era isso, gente. Obrigadinha por ter me assistido, obrigada por participarem. Fiquei bem feliz, bem contente que vocês se dispuseram a estar aqui comigo. Se tiver alguma mãe, algum pai junto aí assistindo, muito obrigada. Espero que eu tenha conseguido suprir essa dúvida deles da sala de aula. E eu tô morrendo de saudade de estar com vocês, gente. Vocês não têm noção. É muita saudade. E, ó, eu vou me organizar aqui e daí amanhã ou quinta eu mando mensagem de novo. Mas aí a gente podia marcar fim de semana, porque eu planejei uma atividade, daquelas atividades lúdicas do fim de semana, eu fiz um planejamento bem bacana. Então aí amanhã eu encaminho um textinho e a gente combina, se vocês toparem, se os pais puderem, de fazer uma brincadeira no sábado à tarde, tá? De matemática. Beleza? Era isso? Deu, mamãe. Deu, mamãe. O Vitor cortou o cabelo, né, Vitor? Eu vi. Ficou de coque samurai? Não, Dudu, não vou esquecer de lavar as mãos e nem de passar álcool em gel, tá bom? Vocês também. Fiquem bem. Um beijo bem grande, um abraço bem apertado, um cheiro bem cheirado, bem de longe assim, que eu não posso estar pertinho. Mas daqui a pouquinho a gente tá perto e aí a gente volta à nossa rotina normal, tá bom? Beijo!